A Federação perde contato com o historiador em missão de reconhecimento, e a Enterprise é enviada para investigar. O que eles encontram é um planeta misteriosamente tomado pela cultura nazista, em Patterns of Force, episódio da segunda temporada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, quem poderia não gostar de um episódio que tem como vilões ninguém menos que os nazistas, né? Esse é um clichê aí dos filmes de aventura pós-Segunda Guerra Mundial. Os nazistas são universalmente tidos como vilões, e claro que Jornada nas Estrelas se sentiu tentada a beber dessa fonte, numa época em que ainda era um pouco complicado, era um tema complicado, afinal de contas estávamos pouco mais de 20 anos depois da Segunda Guerra, mas ainda assim, claro, nos Estados Unidos principalmente havia uma certa tranquilidade em lidar com isso, afinal de contas os americanos foram quem derrotaram os nazistas junto com os aliados, né, com a Rússia e com a Inglaterra, derrotaram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Mas o interessante desse episódio, e eu acho que vale a pena destacar aqui, é que Patterns of Force se propõe a fazer mais do que simplesmente tratar os nazistas como vilões, que é ótimo para uma história de aventura. Mas ele tenta discutir um pouquinho por que o nazismo pode tomar conta e de repente, é claro, a gente pensar na Alemanha, é óbvio que não eram milhões e milhões de facínoras, mas de alguma maneira eles foram cooptados por esse regime, um regime genocida, assassino, e a proposta do episódio era justamente discutir como isso acontecia, né, e por que isso podia acontecer. Um tema que é especialmente oportuno na época em que nós vivemos, aí, com um certo recrudescimento do autoritarismo, de figuras maiores que a vida, né, como líderes e tudo mais. A gente vê muitos traços aí parecidos com o que levou a Alemanha a abraçar o nazismo nos anos 30 e 40, e aí muito oportuno que Star Trek tenha tentado tratar esse tema de uma maneira mais sofisticada. Claro, não é um tratado sobre o assunto, ainda é muito mais uma aventura do que qualquer outra coisa, mas tem essa premissa, tem esse objetivo, que é inclusive, talvez, de todos os episódios de Star Trek que exploraram os nazistas como vilões, esse é o mais cuidadoso deles, o mais pensado, né? Se você pensar, por exemplo, em Killing Game de Voyager, os nazistas são só pano de fundo, a Segunda Guerra é só pano de fundo, porque é legal combater nazistas. E se você pegar também em Enterprise, que você tem o final da Guerra Fria Temporal e que o Archer vai parar numa versão alternativa da Segunda Guerra, também temos nazistas, mas meramente como vilões. O único que se propõe a discutir mesmo a questão do nazismo e como um regime desses pode crescer foi Patterns of Force, tem esse mérito. É uma história que começa, na verdade, com uma proposta do Paul Schneider, o mesmo que escreveu Balance of Terror, né, e The Squire of Gothos. Você vê que ele tinha uma pegada, um gosto aí por guerra, temática de guerra, e ele propõe um episódio chamado Tomorrow the Universe, que pensava nessa ideia aí de um planeta nazista, né? Só que a proposta original dele muito quadrada, muito difícil. O Gene Elcun, que era o produtor na época, tentou lidar com ela. O Bob Justman achou que era melhor descartar, que não tinha como salvar aquela história. A DC Fontana também achava trágico o esforço. E no final das contas, o que aconteceu foi que, de forma independente, o John Meredith Lucas, ainda antes de se tornar parte do staff de Star Trek, né, ainda tentando escrever para a série, propôs essa história, Patterns of Force, mais uma vez o uso dos nazistas. E o Gene Elcun, que já estava interessado na versão do Paul Schneider, resolveu descartar aquela e trabalhar com essa do John Meredith Lucas, que parecia estar mais redonda, né? O Paul Schneider chegou até a escrever roteiro e tal, mas não rolou. Então eles cortaram lá e trabalharam com a proposta do John Meredith Lucas, que foi desenvolvida de forma independente, né? Mas como o Gene Elcun já estava de olho num episódio com nazistas, ele aproveitou essa segunda chance, digamos assim, e tocou para a produção. Só que até o episódio ser aprovado e ser começado
a produzir o roteiro mesmo, ele já tinha saído e quem ficou foi o próprio John Meredith Lucas. Como produtor, naturalmente que ele não ia derrubar um episódio que ele mesmo havia proposto. Mas ainda assim houve muito profissionalismo no desenvolvimento desse roteiro. A própria DC Fontana contou depois que foi esse o caso, porque tanto Bob Justman quanto a DC passaram aí memorandos e sugestões de mudança no roteiro e tal, e não sei o que. E o Meredith Lucas acatou, né? Quer dizer, apesar dele ser o produtor, dele ter a palavra final, ele realmente deu as podadas ali e acabou tornando o roteiro ainda melhor do que ele era, menos, digamos, menos discursivo, né? Era uma tendência do John Meredith Lucas escrever roteiros com muitos discursos, com muita reflexão, aquela coisa meio cerebral que a NBC não gostava, e com as sugestões ele foi podado e se converteu numa aventura que às vezes é um pouco ilógica, né? Mas ainda assim é interessante, tem as suas conveniências. Por exemplo, a gente vê a história dos transponders, que é uma coisa que nunca tinha aparecido em Star Trek, aparece só para esse episódio, só para eles poderem tirar os transponders e fazerem o laser que vai abrir a porta da cela, né? Havia uma certa, o que nós vamos fazer aqui para tirar eles da cela? Primeiro tinha uma proposta deles fazerem um laser com nada, né? Com um fio de cobre, alguma coisa, e a DC falou, bom, apesar de eles serem gente do futuro com alta tecnologia, dificilmente eles iam conseguir fazer um laser assim do nada, e aí a solução foi criar essa coisa do transponder, os tais cristais de rubídio lá, para eles conseguirem montar o laser e escaparem da cadeia, até para não usar um recurso que tinha sido usado antes, que era de fingir que um deles estava doente para abrirem, aquela trama que já tinha sido usada em iMud, Bread and Circuses, enfim, já estava meio batida, e aí para ser diferente, inventaram esse transponder. Outra coisa que é meio incomum é eles acharem que o planeta não podia ter uma cultura nazista como a da Terra, era chance pequena disso acontecer, sendo que a gente viu em Bread and Circuses eles lidando com naturalidade com isso. Então tem alguns ruidinhos, assim, digamos, de continuidade mais ampla da série, mas nada que afete, assim, que perturbe. São pequenas coisas. No geral, é um episódio que flui muito bem e que é muito beneficiado em termos de valores de produção, principalmente porque era muito fácil fazer nazistas bem feitos naquela época, afinal de contas a Paramount já tinha vários uniformes nazistas e tal, então assim, em termos de produção você podia, não gastando muito, ter um visual bem qualificado. Um detalhe é que você vê em alguns dos uniformes nazistas aí que o Kirk usa, e o Spock e tudo mais, tem uma tarja na lateral escrita Adolf Hitler. E claro que em Ecos, no planeta Ecos, tudo bem, você tem o nazismo, você tem o John Gill, o Führer, mas você não tem Adolf Hitler. E mesmo assim, tava lá porque era um uniforme que eles pegaram do guarda-roupa lá da Paramount. Assim como a própria chancelaria é um escritório da Paramount. Eles fecham todas as janelas, você pode ver a cena lá, as janelas estão todas fechadas, porque tem gente da Paramount trabalhando lá dentro, enquanto eles gravavam na fachada do lado de fora. Então isso facilitou muito você criar um episódio expansivo, com vários cenários e tal, no orçamento limitado com que eles estavam trabalhando aí nessa segunda temporada. E uma das coisas que a gente tem que destacar em particular nesse episódio são as contribuições do elenco convidado, né? Então, principalmente o Richard Evans, que é o rapaz que faz o Isaac, né? E que está o tempo inteiro com o Kirk e o Spock, né? Então ele participa da história tanto quanto os protagonistas, é uma figura importante e que se não fosse bem retratada ia acabar criando ruído no episódio, ele vai muito bem. Tem a Valora Noland, que faz a Daras, né? E que foi aí um pouquinho de eye candy, sim, vamos botar uma mocinha loirinha bonitinha e tal, era uma coisa que funcionava naquela época para chamar público, mas o curioso é que esse episódio também tem um lance voltado para o público feminino, que é o Kirk e o Spock sendo chibatados lá pelo oficial torturador lá, e o Spock inclusive cheio de sangue verde às costas e tal, e foi feito um certo estardalhaço
dessa coisa do Spock aparecer sem camisa pela primeira vez. O bom e velho Bill Shatner já havia aparecido em vários episódios sem camisa, mas o Spock era diferente, e o Spock, o Leonard Nimoy, se recusou a depilar o peito como o Shatner tinha que fazer por determinação do Roddenberry. O Nimoy não quis fazer, e tudo bem, porque ele é vulcano, né? Então deixaram, então tá lá o Spock de peito peludo, e essas foram feitas até algumas fotos no set para divulgar o episódio, e que circularam aí naquelas revistas de fofoca, revistas femininas e tal. Então tinha para todos os gostos aí nesse episódio, e curiosamente dessa vez mais ênfase numa atração aí visual masculina do que feminina. Mas enfim, tinha a Valora Noland também, e aí pro público masculino eles vendiam mais a Valora Noland como co-estrela aí do episódio. E por fim o Skip Homeyer, que é o Melakon, né, o grande vilão na verdade, que usa o John Gill para tomar o controle do planeta e transformar o nazismo num nazismo realmente hardcore mesmo, genocida, como foi o nazismo da Terra. Esse é um ator que curiosamente já tinha feito um papel de nazista num filme que chamava Tomorrow the Universe, nos anos 40, ele era jovenzinho ainda e voltou a fazer um nazista aí nesse episódio. Foi uma coisa que foi destacada na época também, a volta dele a um papel semelhante aí ligado aos nazistas. E claro, esse ator voltaria à Jornada nas Estrelas num papel talvez ainda mais memorável, mas não mais festejado, em The Way of Eden, da terceira temporada. Você há de lembrar, o Dr. Severin é o Melakon. Então tem esse link legal aí entre a segunda e a terceira temporadas com o Skip Homeyer. E por fim, vale a gente lembrar o diretor desse episódio, Vincent McEveety, volta a dirigir um episódio de Star Trek. Ele que tinha feito 3 na primeira temporada, 3 bons episódios, Balance of Terror, Dagger of the Mind e Miri, e volta agora para a segunda temporada, basicamente porque o Joe Pevney desistiu, né? Cansou de fazer Star Trek, e aí o Vincent McEveety passou a ser um dos que ia fazer rotação ali entre episódios com os outros diretores que sobraram, Ralph Senensky, enfim, Mark Daniels, e o Vincent ia entrar nesse ciclo. Tanto que ele faz vai fazer mais um na segunda temporada e chega a fazer o primeiro episódio gravado na terceira temporada. E claro, mais uma vez, ele faz um bom trabalho, uma boa direção, tem algumas limitações, porque o tempo não podia mais estourar, não aceitavam mais hora extra, mais dia extra de gravação, então gravaram em 6 dias esse episódio, mas com o elenco trabalhando direitinho, as coisas fluíram bem e não dá para reclamar do trabalho que ele fez, não.